Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para a disciplina de seminário interdisciplinar, certo? Com o grupo Leftover. Então, quem é o primeiro, por gentileza? Oi, prazer, meu nome é Amanda, boa noite. Eu estou aqui com o grupo Leftover Food e agora a gente vai apresentar sobre sistema de gerenciamento do nosso aplicativo, que é aplicativo de receitas fáceis e práticas, da nossa tutora Zilma e os acadêmicos Andrew, eu, Amanda, Giovana, Thiago e o Lucas. E tá o login do nosso aplicativo. Vou passar para o Lucas agora. Boa noite, tudo bom com todo mundo? Eu sou o Lucas e vou ler o resumo. Para quem tem uma vida atribulada, mas ainda busca um meio de inovar na cozinha, existe o Leftover Food, um aplicativo facilitador da vida gastronômica, onde, a partir da seleção dos ingredientes disponíveis na sua cozinha, poderá encontrar algumas ideias rápidas, práticas e uma boa refeição. Algumas palavras-chave. Tecnologia, agilidade, fácil acesso, receitas rápidas. Eu vou falar um pouquinho da introdução do nosso trabalho. Amanda, tá bem baixo o microfone. Tá muito baixo? Aumenta só um pouquinho. Não sei como é que aumenta aqui não, hein? Acho que é mais fácil chegar perto do microfone, que agora nossa última fala ficou bem alta. Tá, agora tá melhor? Aê. Tá melhor. Vou falar um pouquinho da introdução do nosso trabalho. Sistema de gerenciamento de banco de dados, ou sistema de gestão de base de dados, gerencia todos os processos de banco de dados. Qualquer acesso e modificação no banco de dados passa pelo sistema de gerenciamento de banco de dados, uma vez que ele é responsável por aliviar todo o estresse dos processos do banco de dados. O sistema de gerenciamento de banco de dados é responsável por algumas tarefas básicas, como, por exemplo, manter em memória os dados mais acessados, disponibilizar uma interface. Espera aí que eu não consigo ver aqui, a câmera está na frente. Eita, que eu fechei, meu pai. Onde é que eu parei? Tá. Tarefas básicas como, por exemplo, manter em memória os dados mais acessados, disponibilizar uma interface para os usuários, acessar o banco de dados, encriptar dados, controlar o acesso a informações, etc. Agora eu vou passar para G. E você vai abrir aí? Não, agora sou eu. Ah, é Boa você? noite a Ah, todos, tá. meu nome é Andrew e agora eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a nossa fundamentação do nosso trabalho. Aqui eu separei 2 parágrafos sobre o sistema de banco de sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais e os não relacionais, e vou falar também sobre o Mongo, que a nossa colega Giovana ela utilizou no nosso trabalho. Sobre os relacionais e não relacionais, temos 2 tipos, que são os relacionais e os não relacionais. Nos relacionais, os dados são modelados na forma de tabelas, e eles podem conter vários atributos com vários tipos de dados, e essas tabelas podem ser relacionadas entre si. Nos não relacionais, a referência de NoSQL é porque eles não utilizam o SQL como linguagem de consulta. São conhecidos pelo seu desempenho escalável, alta disponibilidade, a facilidade de uso e normalmente usam vários documentos, gráficos, colunas e dados de valor-chave. O MongoDB dentro das empresas. O MongoDB, como eu mencionei mais cedo, é o que a Giovana utilizou para fazer o nosso banco de dados. O MongoDB dentro das empresas foi desenvolvido para oferecer escalabilidade, desempenho e alta disponibilidade, desde a implantação de um único servidor até grandes arquiteturas complexas de vários centros de dados. No próximo slide, a gente tem a modelagem do nosso banco de dados que a Giovana realizou. Você pode passar, por favor, Amanda?
Eu vou parar a tela aqui, que é ela que vai mostrar, tá? Ela que vai abrir a tela para vocês. Então, tá ótimo. Tô estudando aí, gente, pra mostrar aí. Tá vendo direitinho? Tô Sim. vendo, Gi. Uhum. Ah, beleza. Bom, gente, eu vou estar mostrando para vocês tanto o Mongo como no Mongo Compass, como no terminal. E mostrando para vocês também porque a gente decidiu escolher o Mongo para entrar no nosso aplicativo, né? Para começar, o Mongo ele é um banco de dados que ele é orientado a objetos, então ele não é relacional. Ele vai ser orientado a documentos, ele não vai ser relacional. Ele vai ser um banco de dados que ele vai ser open source. Basicamente, ele é um banco que ele é de código aberto. Você já vai ver o motivo daqui a pouquinho. E já começa o motivo que a gente escolheu o Mongo para entrar no nosso aplicativo. Porque ele foi projetado, já foi criado para ele poder armazenar grande quantidade de dados. Então, basicamente, dá para a gente gerenciar, fazer tanto gerenciamento como o armazenamento de dados de forma muito mais simples. Quem vai trabalhar com o DBA dentro do nosso aplicativo vai estar feito, então, essa parte. Uma das vantagens também do Mongo é porque dá para se fazer conexão entre, por exemplo, o Java, o PHP e o Node de forma muito mais simples. Inclusive, no Java, por uma curiosidade, dá para se fazer a conexão com ele, o Java, com 2 linhas só, e funciona. Já tentei várias vezes e ele roda. Então, o drive do Mongo, ele suporta isso aí de forma muito mais prática. Vou estar mostrando para vocês aqui agora, rapidinho, o Mongo, o nosso banco, e já mostrando para vocês também algumas coisinhas. No Mongo, a gente possui o que a gente chama de coleção. Basicamente é o seguinte, ele é dividido em algumas partes, no caso eu dividi ele tanto em categoria, login e receita. Cada uma dessas coleções vai possuir determinado tipo de documentos. Então, basicamente, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. A gente tem aqui a nossa categoria, que vai ser as categorias que a gente vai estar tendo, que vai ser, no caso, eu botei só algumas. Fish, o fitness, fast food, doce oriental, o login, que vai ser o nosso modelo de login aqui. Tem tanto a chave como o valor, e a receita. Aí, uma das coisas boas do Mongo, algumas receitas, tá, gente? Tem só alguns para poder estar dando um exemplo aqui. Uma curiosidade do Mongo é porque dá para a gente usar vários tipos de documentos, mas de formas diferentes. Então, basicamente, é o seguinte, se a gente for olhar um modelo de documentos, tanto da receita como do login, vai ser um modelo que ele vai ter, por exemplo, chave e valor. Ele vai ter nome, o nome mesmo e o nome da própria pessoa. Na categoria, ele não vai ter o valor, então o dado dele não existe. E o Mongo ele suporta isso aí de forma muito mais simples. Então, foi um dos motivos também que a gente escolheu, justamente porque a gente sabe que o nosso aplicativo ele vai ter alguns dados que ele não vão ser muito bem centrados. Então, o Mongo te dá essa oportunidade de poder estar usando ele dessa forma. Uma outra coisa também do Mongo é porque dá para se, só que eu não consegui fazer isso aí, dá para se ter o cruzamento desses dados também. Então, dá basicamente poder estar fazendo uma conexão entre eles de forma muito mais simples dos dados. Então, o Mongo, ele, para essas coisas, também é muito bom. E, uma curiosidade também, o Mongo, ele, a gente fazer também pesquisa nele, é muito mais prático. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou copiar e colar aqui rapidinho, porque vocês não querem ver digitar aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom. Basicamente, essa foi a forma como eu criei o banco de dados da gente. E aqui também a forma como dá para fazer, no caso, a pesquisa. Já colocando a chave dele, no caso, abre chave aqui, as aspas aqui, já bota aqui o nomezinho bonitinho, e já pesquisa aqui, já vai estar achando. Então, o Mongo tem essa facilidade para você estar manuseando ele. Estou mostrando também para vocês aqui como ele está dentro do nosso prompt de comando aqui. Vou estar acessando ele aqui rapidinho, gente, só para vocês verem aqui. Eu boto o Mongo SH, vou estar conseguindo aqui entrar dentro do Mongo, que ele fez a conexão aqui direitinho aqui. O teste, o Mongo ele já possui isso aqui como padrão, então do Mongo esse não é de se assustar. Estava mostrando para vocês aqui qual é a versão que eu estou usando dele, para vocês terem uma noção. Não é a versão mais atual, mas fica no meio termo, que é a 6.0.3. E para poder estar entrando dentro do nosso banco, oficialmente mesmo. É o Show DBS, se eu não me engano, perfeito. E agora eu vou estar entrando dentro do nosso banco oficial. Estou mostrando aqui. Você Ctrl+V aqui. E eu já vou estar entrando aqui. Então, vocês perceberam que saiu aqui de teste para o Leftover agora. O Mongo, uma coisa boa, a documentação dele também é um das mais fáceis de ler dentro dos bancos. Então, o Mongo ele acaba sendo intuitivo mais por causa disso. Tanto o SQL ser um banco que ele vai estar utilizando o inglês mesmo como prioridade dele, o Mongo também, para fazer pesquisa, essas coisas, é muito mais prático.
Depois que entender todo mundo, para poder mostrar as coleções dentro dele, só botar o Show Collections. Vou botar aqui mostrando aqui. Aí que nem forma como estava no corpo, assim, as coleções. E poder estar entrando detrás das receitas aqui, para vocês estarem vendo. É só eu botar o DB, que se refere ao mongo, a receita aqui, que é a categoria, e o FAD para ele poder procurar e para ele poder ordenar. Aqui, olha. Prontinho. Aqui é o nosso banco em duas formas diferentes. Eu optei por criar nas duas formas porque eu achei mais prático também, porque dá para assim uma quebrar, dá para eu entrar em outra forma. E é isso, gente. E agora eu acho que é o Thiago, né? Amanda? Acho que é a Amanda agora. Agora sou eu. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Thiago. Então, eu fiquei com o resultado de discussões conforme a gente recebeu no formulário. A gente recebeu foi um feedback bem positivo, que eu pude perceber. Então, que foi a conta que o nosso SGPD está no caminho certo. Então, tem uma boa estrutura com... Pode voltar ali na página anterior. Não. Aqui tem a modelagem. Isso. Aqui, como vocês podem perceber, está bem modelado com as tabelas. Não que a gente fez isso no MySQL, mas, né, como vocês podem ver, que a Giovana mostrou no MongoDB, já é bem diferente, que ele não usa tabela e sim nos documentos. Então, a gente ainda vai ter que fazer essa alteração para poder implementar no nosso aplicativo. O principal motivo da gente usar o MongoDB foi que ele, como é o Gmail e o Facebook, né? Ele consegue suportar um grande volume de dados e no momento que você faz uma postagem, imagina, você faz várias postagens e lá no Facebook, no Gmail, você recebe o seu e-mail e a postagem lá. Então, no feedback que a gente recebeu, a gente ainda precisa melhorar os triggers e a tipagem. O que seria a tipagem? A tipagem é a gente deixar lá nas tabelas mudar para baixar ou char ou number, fazer essa diferenciação. Não usar apenas só baixar, como ali está no CPF, ou então usar o number. Pode passar lá para a conclusão. Então, finalizando esse trabalho, onde apresentamos o SGVD do nosso projeto, o Left Food. A gente ainda está em fase de desenvolvimento. Esse projeto, assim, eu considero mais como um fim de aprendizagem para a gente ir pegando a prática de como vai ser realmente um sistema, como ele funciona. Diferente assim, de um sistema mais grande que tem várias tabelas, várias tabelas se relacionando e pegando uma foreign key, como existe no nosso, mas que ainda é de forma menos diferente. Então foi isso. Então, essa referência.
Muito bem, parabéns, equipe. Por favor, reações e muitas dúvidas também. Brincadeira, vamos embora. Palmas, aplausos para os colegas. Cadê as reações? Eu quero essa tela cheia de reações também. Então, gente, cadê as minhas? Isso, muito bem. Perfeito. O Lucas já. Gente, falando nisso, olha só. Eita, Lucas, que o Lucas apareceu. Eu acho que vocês não colocaram a lista de vocês, né? Me perdi agora. Faltou colocar o NFT, né? Na lista aqui de apresentações, né? Vamos já verificar. Deixa eu terminar aqui com o pessoal do Leftover. Então, Giovana, nós temos o MongoDB e eu deixei passar e eu acho que o Enzo vai me estrangular aqui. A gente falou em relação a bancos relacionais. E é esse o foco, né, do trabalho de vocês, né? É importante a gente enfatizar, que está lá na apresentação do paper, né? Porém, eu deixei passar o MongoDB aí como banco não relacional, né? Isso, Giovana? Não relacional. Não relacional, mas foi bom porque a gente já vem trazendo aquela expectativa de ano que vem vocês poderem trabalhar, escolherem finalmente o banco também que vocês querem trabalhar. E aí a Giovana perguntou se podia e eu disse que podia, né? Quer dizer, eu disse não para o Enzo e disse sim para a Giovana, né? Perdão, Enzo. Mas eu queria que fossem bancos diferentes para a gente trazer discussões diferentes. E a gente tem um principal, a questão aí do MongoDB, é a questão das tabelas, né, Giovana? Pode explicar melhor para a gente como é que funciona? É porque, basicamente, tipo, o relacional, ele trabalha com tabelas. Então, ele já trabalha com, tipo, o Excel da vida, entre aspas. No relacional, ele vai trabalhar com documentos, né? Então, ele vai ser tipo formato de JSON, se não me engano. Então, vai ser mais fácil, entre aspas, a olho nu para ler. Dependendo. Perfeito, muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os colegas? Enzo, você tem alguma pergunta? Você tem alguma reclamação? Não, tá tudo bem. Gente, deixa eu ver aqui se no chat tem alguma pergunta. Não? Tá tudo bem? Tá tudo esclarecido? Isso, perfeito. Amanda, acaba logo. Eu só queria que você colocasse novamente lá no banco para a gente hoje. Qual deles? O normal, né? Pode ser? Isso. Beleza. Eu tirei aqui um print e... Opa, peraí. Okay. Foi a parte dos ingredientes. A parte dos ingredientes, receita. Acho que vocês colocaram umas receitas, né? Uhum. Eu botei 5 aqui. Foi 5 documentos aqui de receitas. Ah, legal. Essa parte é bacana de você mostrar para a gente. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Não consegue ampliar, não, né? Deixa eu ver. Eu não sei como dar o zoom no Mongo. Eu sei como dar o zoom no IntelliJ, mas aqui... Eu posso... Peraí. Deixa eu entrar no terminal, que fica melhor. Dá um Windows mais aí. Windows mais? Isso. Dá não. Ele dá um mais. Caraca. Aí, deu. ó. Só que aí, se você for em configurações, você regula quanto você vai ampliar. Na catraquinha lá. Ah, tá, entendi. Valeu. Vou botar... E, amigo, não dá não. Ele regulou muito, ele vai no 880. Não, vai lá na catraquinha. Já tá. Aqui. É que eu não tô vendo. Aqui, peraí. ó. Tá, vai na catraca. Isso. Configurações? Isso. Aí vai estar, acho que 100% lá. Espera ele abrir. 100% você diminuir aí, ó. De 20 em 25, 50 em 50. Então, o problema é que ele não dá pra fazer no manual, dá? Dá, pode ir. Dá. Aí, ó. 50 e 50 é bom. 50 é bom. Tá melhor? Tá pior.
Vai ampliando aí de 50 em 50 que 400 aqui pra ver o que se dá. Vê se deu não, né? Acho que não. ó, Deu. ainda tá travado em 100%. Dá um Windows mais aí. Olha, ó. Não, Ele fica no 880. acho que você não colocou. Vai lá de novo na configuração. Aqui, ó. Devagar. Ai, Não. feliz. Peraí. Devagar, calma aí. Calma. Maximiza a tela. Ó, tá vendo ali 100%? Sim. Clique em menos. Não vai, né? Vai no Não. de baixo, que tá 400%. Coloca em 50%. Ou 25% também é bom, 25%. 25% mesmo. Pronto, pode fechar. Não. Agora vai. Vai o Windows mais aí. Isso. Foi Ah, é bom. boa. Entendi. Aí, na hora que você jogar o mouse para o canto, ele vai trazendo a tela. É. Aí. Bom. Valeu. Perfeito, obrigada. Olha só, a pergunta é só da questão da inserção de dados, né, Giovana, como a gente faz a inserção desses dados? Você fez, claro, aí manualmente, né? Aqui, ó. E o que... Certo. Aí aparece para o cliente os dados dos ingredientes, certo? É assim que vai funcionar, né? Isso. Ele vai basicamente ver só isso aqui. Ele não vai ver, tipo, um exemplo, o ID, não. Ele vai ver só receita e tal, e os ingredientes aqui dentro do front-end a gente vai estar arrumando isso aí, né? Questão no banco mesmo. É lá no banco, daquela... Na Como é que é? parte... Deixa eu ver aqui. No console dele, eu consigo verificar que você colocou a receita em si, né? Uhum. Tá. Aí aparece para o cliente o quê? Aparece para o cliente basicamente só, tipo, por exemplo, o valor dele aqui é a chave, por exemplo, receita e, por exemplo, coxa de frango. Vai aparecer só os nomes, não vai aparecer o ID, exatamente. Certo. Mas aí dentro do, por exemplo, vai ter que ser arrumado o back, né, e o front, então vai dar para ter uma interface melhorzinha que essa daqui. Porque essa aqui é mais para quem vai estar trabalhando como DBA mesmo aí em cima. Vamos encher de corzinha. Vamos encher de cores. Quando... É, Amanda, só a última pergunta. Quando eu trabalho com esse banco, para eu trabalhar com a questão das chaves, tem alguma diferença? tem que, eu acho, pelo menos, concepção minha, eu acho que é mais fácil. Tipo, só mostrar pra vocês aqui, eu acho que é muito mais fácil trabalhar com um banco, pelo menos, do que com outras coisas. É basicamente, por exemplo, colocar as chaves aqui e botar aqui um nome aqui. Tipo, Chave primária ou estrangeira? Só que é isso que eu acho bom no ele não tem isso, não muito. Então, literalmente, é tipo a chave e valor do trabalho. Então, tipo, por exemplo, o nome aqui seria a chave e o nome, por exemplo, vou botar aqui o nome da professora. Seria valor. Então, a gente não tem... A gente trabalha com isso, mas não pega muito, tipo, quase não é usado. Então, ele relaciona... você não cria tabela no Mongo, então? Não. O Mongo, ele é não relacional, então ele é só por documentos. Documentos. Tá. Então, ele não chega a ser tabela. Necessidade. Mas, tipo, por exemplo, se eu for colocar... Deixa eu ver. Se eu for colocar ele... Acho que pela exploração, não lembro como, eu tenho que botar, por exemplo, se ele é um string, se ele é um number, eu tenho que tipo, fazer a relação dele. Acho que foi aqui que eu fiz. Foi. E aí eu acho que eu fiz. Foi, ó. Aí eu tenho que basicamente, só que eu não lembro como é que eu fiz agora, mas eu tenho que basicamente colocar, tipo assim, como é que ele é, como é que ele é feito mesmo. Então fica mais difícil, entre aspas, pra tu poder saber. Mas é mais fácil. Muito bom. Perfeito. Aqui, ó. Lembrei. Opa. Aqui, ó. Isso é por string, nesse caso que eu fiz. Tem um nome. Muito bem. Muito bom, trouxe aí um assunto bem interessante para a gente, certo? Muito obrigada. Vou parar aqui a gravação
dizer mais uma vez, parabéns, equipe, é esse o caminho, certo? O Leftover sempre tem uma boa atuação e são pessoas que conseguem ter uma boa administração, né? De tempo. Quero dizer,